pessoal, tô de volta. Como é que vocês estão? Espero que esse vídeo te encontre muito bem por aí. Tô de volta pra conversar com vocês sobre alguns livros que eu li e que tiveram reviravoltas, acontecimentos que eu não estava esperando e que, portanto, me pegaram desprevenida. Se você gosta desse tipo de recomendação, aproveita e já deixa o seu curtir aqui embaixo, que isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho, para a divulgação do canal. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que assim você recebe notificação sempre que sair vídeo novo no canal. E vamos lá então para essas recomendações de leituras, só que antes eu gostaria de agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia. O Cuponomia é um site de cupom de desconto e cashback, ou seja, retorno de parte do seu dinheiro de volta para você, que tem parceria com diversas lojas, sejam elas de livro ou não. Entrando no site da Cuponomia, você consegue verificar todas as lojas parceiras e quanto de porcentagem você recebe de cashback em cada compra, se existe algum cupom de desconto para alguma dessas lojas. Tem também o diferencial da extensão para o navegador Google Chrome, instalando aí no seu navegador essa extensão. Sempre que você entrar em alguma loja procurando algum produto, a extensão da Cuponomia vai te avisar se existe algum cupom de desconto ou algum cashback que você pode receber em determinado produto. Outra coisa muito legal do Cuponomia é o programa Indique e Ganhe, onde você ganha dinheiro a cada amigo que você indica e compra usando o Cuponomia, ou seja, você recebe e o seu amigo também. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para o acesso da Cuponomia, onde você pode também fazer o download e a instalação da extensão para o Google Chrome. Recadinhos dados então, tudo certo por aqui. Vamos então agora para a primeira indicação, que talvez de toda essa lista tenha sido um dos que mais me surpreendeu, assim, definitivamente, que é o A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu nunca sei como que pronuncia o nome desse autor, mas enfim, esse livro, ele causou certo burburinho aí pela internet, né, pelo BookTube, pelas mídias literárias. Gente, o que é este livro? Esse livro é um thriller que vai girar em torno de um acontecimento que, assim, uma mulher foi acusada de matar o seu marido e ela foi presa por causa disso, né? Tipo, tudo ali deu na cara que era ela, porque ela tava no local do crime, ela tava com uma arma do lado, o marido tinha morrido com um tiro, ela tava na cena, foi ela, né? Então tudo bem, leva a mulher presa. Só que, a partir do momento que isso acontece, ela nunca mais fala nada. Tipo, ela fica muda. Forever. Ela não fala mais. Não abre a boca pra falar nada. E daí, por causa disso, ela é meio que considerada uma criminosa e incapaz de responder pelos seus atos, né? Ela não pode ser julgada como um criminoso normal, porque ela teve ali, né, essa espécie de trauma naquela noite e ela nunca mais falou nada. Portanto, ela é levada, então, pra uma espécie de prisão, que é tipo um sanatório, assim, é tipo um... não é bem um sanatório, mas é um centro de acolhimento e de tratamento de pessoas, né, psicologicamente abaladas. Então, ela vai pra esse lugar. E lá nesse lugar tem um médico, na verdade, chega um médico, um psiquiatra, na verdade, ele é um terapeuta, tipo um neuroterapeuta, um negócio assim, que é o Theo, e ele é o protagonista da história. Ele é basicamente quem vai narrar toda a história pra gente. E ele se interessa muito pelo caso da Alicia, né, que é essa mulher que tá ali, que não fala mais. E ele coloca como um objetivo profissional, uma meta profissional dele, curar essa paciente. Então ele quer tratar ela pra que ela volte a falar, descobrir por que ela parou de falar e ajudar ela a se recuperar, né, nesse processo de recuperação. Só que a partir do momento que ele começa a se encontrar com essa paciente, ele começa a entender o caso dela pra tentar aplicar alguma forma de, sei lá, tratamento nessa paciente, a gente vai tendo também flashbacks do passado, acontecimentos do passado, coisas que envolvem a Alicia, coisas que envolvem o Theo, e a partir de então a gente vai tendo essa construção coletiva, né, dessa história do que aconteceu no passado, de como que aconteceu esse crime e tudo mais, e tudo isso vai sendo construído e assim, culmina num acontecimento aqui, que é literalmente nas últimas páginas, que tira a gente do eixo. Pelo menos eu não tava esperando, eu não vi isso chegando em minha direção, eu não vi que tinha uma parede na minha frente, eu dei de cara naquilo, entende? Foi um livro muito surpreendente, eu não tava esperando mesmo, eu gostei muito dessa leitura, por isso eu já indiquei várias vezes aqui no canal, tem resenha aqui inclusive, e outras pessoas que já leram o livro também aí por recomendação minha, ou não, já vieram comentar que realmente também não esperavam por aquele final e que também se surpreenderam. Então esse aqui eu acho que é um dos livros que é mais recomendado e mencionado quando a gente fala sobre tramas que tem acontecimentos que ninguém estava esperando.
Fica aqui a recomendação. Mentirosos é um livro jovem adulto que eu li bastante tempo atrás. Eu nem tenho mais ele aqui na estante, mas eu lembro que quando eu li eu também fiquei bastante surpreendida por essa história. Nesse livro a gente tem uma protagonista adolescente ali, acho que ela tem uns 16, 17 anos, alguma coisa assim. Se eu me lembro bem é Candace o nome dela. Posso estar falando errado, não me lembro mais com detalhes dessa história, porque eu li faz muitos anos. Mas essa menina, ela faz parte de uma família que os avós, na verdade o avô dela é muito rico, e os filhos desse avô, ou seja, os pais, a mãe dela, né, e os tios, tias, enfim, tem muito interesse na herança, né, tem toda essa questão desse interesse aí, dessa ganância na herança do velho. E existe uma espécie de casa de praia, onde essa família, né, esses tios e primos e tal, vão no verão pra lá, e se eu me lembro bem a casa é até do avô e tal. Todo verão, então, eles iam pra lá, e ela e os primos acabaram organizando meio que um grupo de 4 pessoas que eles chamavam de mentirosos. Era um grupo de pessoas meio inseparáveis, que todo verão faziam várias coisas juntos e tudo mais, e tem um verão específico que acontece uma coisa muito tensa, muito traumática, que ela não se lembra. Então aqui de novo a gente tem uma questão de trauma envolvido, ela não se lembra do que aconteceu, e com o passar da narrativa, né, da história, que a gente vai entendendo o que aconteceu no passado, que a gente vai junto com ela tentando construir o que aconteceu, o que de fato causou aquilo nela, a gente vai junto com ela descobrindo coisas que nem ela mesma imaginava. E lá pro final do livro, a gente tem a revelação que realmente surpreende. A gente tem uma revelação muito surpreendente que eu acho que a maioria dos leitores não espera. Eu, pelo menos na época, era uma leitora bem mais inexperiente em thrillers, né, em livros de suspense de modo geral. Eu não imaginei nada daquilo. Então, quando chegou no final do livro, eu fui surpreendida sim. Portanto, foi um livro que teve aí uma reviravolta que me pegou desprevenida. Como não mencionar Por Trás de Seus Olhos, o livro que originou uma minissérie na Netflix que saiu esse ano. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o livro exclusivamente, e também tem um vídeo aqui no canal que é comparando no caso o livro com a série, porque eu também assisti a série e gerei esse conteúdo aí falando, né, sobre os dois, comentando sobre os dois. E esse vídeo em si, ele tem bastante spoiler, né, sobre a história em si. Mas esse livro, ele até é complicado assim de resumir, mas a gente tem um livro que gira em torno de 3 pessoas, né, 3 principais personagens, que são a Louise, a Adele e o David. A Louise, ela é uma secretária numa clínica de tratamento psicológico. E o David, ele é um novo profissional, um novo psicólogo que vai trabalhar nessa clínica. Só que, antes disso, ela meio que já conheceu o David numa noite em um bar. Eles meio que se conhecem, trocam uma ideia, bebem juntos, e eles acabam ficando. Gera ali aquele coisa do interesse, sabem? Um com o outro. Só que aí no dia seguinte a Louise vai trabalhar, ela descobre que ele é um dos novos chefes dela e que não somente isso, ele também é casado, porque ele vai lá junto com a mulher, que é a Adele. Então a gente vai ter a história aí, né, partindo desse ponto em que ela se sente atraída pelo chefe, mas ela sabe que não pode ter um relacionamento com ele, tanto porque é o chefe quanto porque é casado, mas tem aquela coisa de que, né, o interesse é maior mesmo, mas ela vai tentando se manter neutra. Só que ao mesmo tempo, a Adele, que é a esposa dele, vai de certa forma se aproximar dela. Não vou dizer como, porque vocês precisam ler pra entender, mas elas meio que se aproximam. E daí ela fica ainda mais culpada porque ela tá interessada no marido da mulher que ela vai conhecendo, vai percebendo que é muito solitária, é muito carente, e ela vai entendendo certas coisas sobre esse casamento que não são muito legais e que vai construindo na mente dela um ideal não muito positivo sobre esse cara. Só que paralelamente a tudo isso, a gente tem também a narrativa do passado da Adele, que é a esposa do cara. Então a gente vai vendo mais sobre o passado dela, sobre como ela era uma menina, né, toda sozinha, e que ela ficou órfã muito cedo, embora seja muito rica, ela tinha uma vida bem feliz e tudo mais. E tem algo envolvendo esse passado dessa mulher que ninguém imagina, ninguém espera, e que só lá pro final do livro a gente vai entender. E sim, essa é uma reviravolta talvez inesperada, mas a maior reviravolta de todas, o grande soco no estômago, vem no epílogo desse livro. Literalmente, que é quando todas as peças vão se encaixar. A autora encaixa todas as peças em poucas páginas, isso foi muito surpreendente. Mas enfim, é um livro realmente muito surpreendente, é um livro que eu acho que pouca gente espera. Eu vi algumas pessoas falando que adivinharam tudo aquilo e tudo mais, mas assim, eu não adivinhei, eu fui pega de surpresa. Por mais que minha cabeça estivesse ali trabalhando a mil, maquinando o que poderia acontecer, eu não previ que aconteceria da forma como aconteceu, portanto fui pega de surpresa. Mas eu já comentei, inclusive lá no vídeo resenha,
que esse livro, ele é muito bom. Ele tem uma narrativa e uma forma de contar a história que você não consegue largar. Você quer ler até descobrir o que vai acontecer, como que as coisas vão se resolver. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que contém certas falhas, assim, certas pontas soltas que talvez fiquem meio despercebidos, passem despercebidos para alguns leitores, por causa de toda a situação principal que acontece. Então, por isso eu não consegui dar 5 estrelas pra ele, mas ainda assim, eu considero um thriller muito bom, muito impressionante e também bastante surpreendente. E quem foi que disse que só em thriller a gente encontra situações inesperadas, reviravoltas que a gente não imagina? A Segunda Vida de Missy é um romance envolvendo uma senhorinha de 80 anos, que sim, tem uma reviravolta muito surpreendente, que acho que ninguém esperava aquilo, enfim. Quem já leu vai entender o que eu tô falando e a gente só descobre isso bem pro final do livro. Já tem uma resenha aqui no canal sobre esse livro, vou tentar deixar aqui embaixo pra você ir lá conferir, ver com mais detalhes. Esse livro gira em torno, como eu falei, da Missy, que é essa senhora de quase 80 anos, muito solitária. Ela mora na Inglaterra, num bairro lá perto de Londres, e ela não tem mais marido, o filho dela mora na Austrália com o neto, e ela fica muito triste por não poder estar vendo o neto crescer, né? O neto tá longe. Ela tem uma filha que mora perto ali, mas que elas não têm um dos melhores relacionamentos. Enfim, ela é uma senhora muito solitária e que vive na dela. Ela vive na dela e vai vivendo ali, se corroendo com todos esses sentimentos que ela guarda dentro de si e com essa solidão. Só que acontece que em algum momento ela vai acabar desenvolvendo uma amizade com os vizinhos ali do bairro. Só que, assim, a muito duras penas essa amizade vai acontecer, porque ela se mantém afastada de todo mundo, porque ela acredita que ninguém quer ter contato com uma velha, né, uma senhora que tá amargurada, enfim. No começo do livro ela é realmente bem difícil de lidar, mas a gente vai entendendo aos poucos ali toda a situação dela e, enfim, né, a gente vai se afeiçoando a ela com o passar do tempo. Inclusive, o início do livro eu achei bem tocante e emocionante, toda essa situação, né, que ela vive, essa questão de ela estar muito sozinha. E, enfim, ela vai fazer amizade ali com os vizinhos e em algum momento ela vai, inclusive, se vê muito próxima de uma cadela, uma cachorra que acaba ficando sob a tutela dela de alguma forma, aí que vocês vão ter que descobrir. Como eu disse, a reviravolta tá mesmo pro final do livro. Envolve toda essa questão aí de ela ser sozinha e tudo mais, mas aí vocês precisam ler pra poder descobrir. E eu confesso que, como diria minha mãe, fui pega de calça riada, porque não imaginava que isso fosse acontecer, não imaginava que aquilo que é desvendado seria desvendado e, portanto, fui pega assim de surpresa. E é um livro que eu adoro, gente, muito, muito gostosinho de ler e também traz mensagens muito importantes e, enfim, recomendo demais. Gente, Jane Eyre, pra mim, é repleto de pequenas reviravoltas, pequenos acontecimentos que eu não esperava dentro desse livro. Mas tem um, assim, que é o principal de todos. Quem já leu vai saber do que eu tô falando, mas neste clássico maravilhoso, que eu amo de paixão, a gente acompanha a vida da Jane Eyre, que é uma garota, né? A gente conhece ela criança, então a gente tem um romance de formação dessa menina que meio que se cria sozinha. Tipo, ela é órfã, ela tá sob o cuidado de uma tia que não quer cuidar dela, na verdade maltrata muito ela. E ela vai, então, aos poucos, meio que se fazendo na vida. Ela vai para uma espécie de internato de meninas, ela vai estudar, ela vai se formar como... não é bem professora, ele tem um termo pra isso, que eu não tô lembrando agora. Mas ela se forma, então, como professora, ela, por conta própria, começa a procurar emprego, o que, no século XIX, era bastante, até que, digamos, escandaloso, né? Uma moça procurar emprego, mas, enfim, ela começa a procurar emprego por conta própria, põe o anúncio ali no jornal, arruma um emprego pra ser tutora de uma menina que enfim, né, tá sob os cuidados de um cara ali muito estranho, né, a princípio bem estranho, que é o Sr. Rochester. E ela vai, então, né, a Jane vai se mudar pra essa casa pra poder tutorar essa moça, né, essa menina, ensinar pra ela, dar aulas pra ela e tudo mais, e mais ou menos assim, resumindo muito grosseiramente essa história. E é nesse momento em que ela se muda pra essa casa que ela vai meio que desenvolver uma afeição pelo Sr. Rochester, que é a pessoa que cuida ali, né, dessa jovenzinha que ela tá dando aula. E toda a reviravolta surpreendente dessa história tá envolvendo esse cara, esse Sr. Rochester, que tem uma espécie de, como eu posso dizer, tem um mistério envolvendo a casa dele, envolvendo ele, e a gente descobre o que é da forma mais surpreendente, no momento mais...
sei lá, mais complicado pra se descobrir alguma coisa assim, junto com a Jane, e me pegou desprevenida, gente. Não estava esperando que isso fosse acontecer, que fosse ser dessa forma. Fiquei muito mexida quando eu descobri e me pegou, assim, de surpresa total. Se você ainda não leu, vai ler esse livro porque ele é maravilhoso. E depois você comenta aqui o que você achou dessa reviravolta, beleza? Vou finalizar esse vídeo falando de Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Sim, a mesma autora de O Conto da Aia. Eu, inclusive, arrisco dizer que prefiro esse aqui do que O Conto da Aia. Gente, que livro maravilhoso. Tem resenha aqui no canal sobre ele. É bem antiga, mas tem. E eu volta e meia também tô aqui recomendando esse livro pra vocês, porque ele é sensacional e eu amo como a autora fecha essa história. Muitos podem dizer que ela fecha a história com um final aberto, mas eu acredito que ela fecha essa história com o final que você desejar dar pra essa história. Eu acho isso muito inteligente. Enfim, aqui a gente tem a história da Grace, que é uma jovem que veio da Irlanda pro Canadá, foi da Irlanda pro Canadá, e isso lá no final do século XIX. Ela e a família dela se mudam pro Canadá pra poder tentar, enfim, né, ter condições melhores de vida, e ela vai trabalhar então de doméstica. E um dos principais trabalhos que ela vai ter vai ser nessa casa, em que ela tem dois patrões, né? Tem o chefe, que é o dono da casa, e tem a governanta, que é quem organiza, quem comanda ali os criados, né? Então ela responde a essas duas pessoas. Só que vai ter um momento aqui do livro em que esses dois chefes dela vão morrer, eles vão ser assassinados. E a Grace vai acabar sendo uma das suspeitas aí desse assassinato. Só que ela não se lembra de ter matado ninguém. E a gente também não tem nenhuma certeza de que foi ela não se lembra, mas ela é a principal suspeita. A gente fica o livro todo, cara, mas será? Será que foi a Grace? Será que foi a Grace que matou? Ao longo do livro a gente vai tendo situações tensas, situações de talvez explicação de alguma coisa, mas tudo só vai mesmo se encaixar pro final do livro. E toda a questão que a autora desenvolve aqui envolvendo esse assassinato, envolvendo tudo o que acontece com a Grace, com essa acusação, é tudo muito interessante. E no final do livro, como eu falei lá, né, ela deixa meio que um final aí que você decide o que vai acontecer, o que vai ser, né, no caso, é que ela te dá então aí duas possibilidades pra explicar o que aconteceu. Uma pode ir pro lado da religião, né, dessa questão, sei lá, metafísica, não sei. E a outra vai pro lado da ciência. Então aí fica a seu critério o que você vai decidir, se você vai pelo lado da religião, se você vai pelo lado da ciência. Eu achei isso muito interessante, muito inteligente. E esse livro, ele originou também uma minissérie da Netflix que saiu, acho que em 2018, se eu me lembro bem, tem algum tempo já. Mas assim, é um livro muito interessante. A reviravolta tá também aí envolvendo, né, esse crime, essa suspeita. E eu gosto demais dessa história. Deixa aqui a recomendação pra você. E eu vou parar de recomendações por aqui. Eu acho que se eu pensar mais, tem mais livro que posso encaixar aí nessa lista, mas o vídeo ficaria enorme. Comenta aqui embaixo qual livro você leu que te pegou desprevenido, que você não estava esperando o final ou algum acontecimento ali no meio da história. Eu adoro livros assim, daí eu já aproveito e pego ali algumas recomendações com vocês nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos membros do canal por todo o apoio. Muito obrigada por tudo, gente. Vocês são demais. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.